famílias se destruindo e ministérios acabando por problemas familiares. A pregação dessa manhã, então, a mensagem de hoje, procura responder pelo menos aí algumas questões como o que fazer diante da crise familiar? O que fazer com o casamento à beira do divórcio? O que fazer? A solução para isso? Como não perder meus filhos em dias tão maus como o de hoje? Para isso, então, o Senhor colocou no nosso coração esta mensagem, resgatando o que o inimigo levou. O texto que nós lemos aqui, elucidando ele trata de um Davi nômade, de um Davi errante na terra, de um Davi que ainda não se estabilizou
preciso apresentar não conformidade com o problema. A situação está feia, é preciso apresentar inconformidade. É preciso chorar diante da situação. É preciso olhar para a situação e dizer, eu não concordo com isso. É preciso olhar para o problema e falar, eu não me conformo com isso. O choro pode retratar um momento de dor, pode retratar um momento de tristeza, de medo, de angústia. No quadro aqui no texto, está apresentando a inconformidade de Davi, está dizendo, eu não aceito isso que está acontecendo comigo. O que é diferente da atitude de muitas pessoas, de muitos de nós crentes, que aceitam, que se conformam, que no primeiro momento, diante da crise familiar, até chega a dizer, eu não aceito. Quando se tem diante do divórcio, diz, eu não aceito. Mas depois acaba se acomodando, acaba se conformando. Qual é, querido, a sua atitude diante de uma situação de perda? Primeiramente, é uma tendência que nós dizemos a não aceitar, a estranhar, depois tendemos a naturalizar com a situação. E isso acontece no casamento, acontece na criação dos filhos, no convívio com os irmãos. No casamento, por exemplo, o que você tinha em mente quando você se uniu com essa mulher ou com esse homem que hoje você divide os corpos à noite? O que você tinha em mente quando você casou-se com essa pessoa? Em casar hoje, separar amanhã? É isso que nós pensamos? É essa a mentalidade que nós temos? É essa a nossa proposta? É esse o nosso propósito? Ninguém casa assim, na verdade. Casamos pensando em ficar com aquela pessoa até que a morte nos separe. Só que daí, com o tempo, vem os problemas, vem as lutas, as brigas, as ofensas. Aí acabamos aceitando como natural, como normal, as separações, os divórcios. Acompanhamos aí na televisão os casamentos relâmpagos dos artistas, dos jogadores de futebol, das personalidades que somos fãs deles muitas vezes, que fazem filmes e novelas. Aí acompanhamos isso, o indivíduo casa agora, você vai para comer e achamos normal. Vamos nos acostumando com isso, vamos achando que deve ser assim mesmo. E não é normal, queridos, é normal. É normal casar só para poder passar uma temporada de um mês com uma pessoa? É normal? Não. Inconscientemente, acabamos subconscientemente colocando na nossa mente dos nossos filhos que isso é normal. Quer ver um detalhe que às vezes a gente não se atenta para isso? Não faça isso uma doutrina, mas nas festinhas dos nossos filhos, muitas vezes, quando acaba de cantar os parabéns, é cantar uma musiquinha, não é verdade? Aí a criançada junto começa a cantar. Com quem será? Com quem será? Com quem será que fulaninha vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se o fulaninho vai querer. Até eu pedi vocês, meu filho. Só que depois vem a parte ruim. Ele aceitou, tiveram 2 filhinhos e depois se separou. Não é assim? Ou só no meu bairro que é desse jeito? Subconscientemente colocamos na mente da criança o quê? É normal casar, ter 2 filhinhos e se separar. E se não deu certo, tenta de novo. Se quebrou a cara, tenta de novo. Se não deu certo, tenta de novo. E vai tentando até morrer. E vai passando na mão de um de outro até morrer. Não podemos aceitar como normal aquilo que não é,
peixinho dourado, tudo maravilha. Aí depois de casa, tudo junto acabam. Depois de casa, não tem mais meu amor, não tem mais meu bem. Muito pelo contrário, a maioria dos casamentos começaram com meu bem, meu bem, meu bem, terminam lá diante do juiz, meus bens, os meus bens. E começou tão bonito, chamando ela de minha florzinha do campo, termina depois com minha ortiga. Começou falando, meu peixinho dourado, essa baleia não quer me dar minha parte. Começa com bichos tão pequenininhos e termina com bichos enormes. É terrível. E começam amigos, amando-se, adorando-se um ao outro, e terminam depois como inimigos, odiando-se até a morte. Às vezes ao ponto do juiz dizer, você não chega a 200 metros dessa pessoa. É triste que aquilo que começou com tantos carinhos vai terminar, às vezes, em bofetadas, em socos e pontapés. Não podemos nos conformar, queridos, não podemos nos conformar com essa situação de perda na família. Em nome de Jesus, não aceite isso, amém? Amém. Se perceber que o seu casamento corre risco, faça como Davi, não se conforme. Se perceber que tem algum problema no seu casamento, não se conforme. Se perceber que o negócio está caminhando lá para poder ficar naquela situação fria, onde o amor se esfriou, não se conforme. Não se conforme ver que o casamento do vizinho acabou e que é assim mesmo, não se conforme. Não se conforme, com você não vai ser assim. No seu casamento não vai ser assim. Chore, chore, me permita. E o conformismo, um casamento frio que acaba, aconteça com você. E aconselho então a hoje fazer aquilo que você faria se tivesse que conquistar essa pessoa com quem você está casado. A fazer aquilo que for preciso, elogie essa pessoa, deixe essa pessoa de boca aberta, fale alguma coisa maravilhosa, beije essa pessoa, abrace essa pessoa, mas não se conforme com o casamento esfriando. Também podemos perceber muito conformismo na criação de filhos. Filhos se perdendo e pais achando que é assim mesmo. Ontem à tarde estivemos pregando um culto de bebê lá na nossa igreja. E aí a gente falou muito sobre a importância de criar filhos no caminho do Senhor. E a gente leu um texto lá, Provérbios 22:6, né? Está escrito o quê? Ensina a criança No caminho deve andar. no caminho deve andar, né? No caminho. Enfatizamos muito bem essa preposição junto com a filha. No meio da frase, a gente está muita atenção. Ensina a criança no caminho. E a gente muitas vezes lê, ensina a criança o caminho. Tem diferença, igreja? Tem diferença entender no caminho, no caminho? Tem diferença. Ensinar o caminho é mais ou menos assim. Eu chego com a minha filha e falo, filha, linda por sinal, você tem que conhecer a cara do pai. Eu digo assim, filha, vai para a igreja, para a escola dominical. E ela vai. E eu fico em casa. Ensinar o caminho, eu dizer, filha, aquele é o caminho, vai para a igreja. Filha, esse é o caminho, ore. Filha, esse é o caminho, leia a Bíblia. Filha, esse é o caminho, seja honesta, seja obediente. O caminho. No caminho diferente. No caminho eu segurando a mãozinha dela e falar, filha, olha aqui, você tem que ler a Bíblia igual o papai está lendo. Você tem que orar igual o papai está orando. Você tem que ir na igreja igual o pai está indo. Você tem que dar o dízimo igual o papai dá. Você tem que respeitar as pessoas igual o papai faz. Ensinar a criança o caminho é você ensinar com palavras. Ensinar no caminho é você estar junto. É você ensinar com atitude. E criar filhos é uma arte, não é verdade? E essa arte não compete à igreja. Essa função não compete à sociedade. Essa função não compete à escola. Embora todo mundo tenha o seu papel importante na educação das crianças, mas quem deve ensinar de fato são os pais. Porque
de um estranho do que perguntar para alguém que vai dar uma informação totalmente distorcida para ele. E essa desculpa, não tenho tempo, não está certa. E não podemos aceitar isso como normal. Amém? Amém. Aí muitas vezes nossos filhos brigam lá na escola. Eu sei que aqui teve essa experiência de pelo menos eu ter ouvido isso, alguém falar sobre isso. Filho briga lá na escola, quando chega em casa o pai fala assim: brigou? Mas bateu? Porque se já apanhar, vai apanhar em casa também. Já ouviu isso? Já ouviu isso? O pai fala para o filho: olha, se brigar na escola, tem que bater, porque se apanhar, quando estiver em casa, apanha também. O que é que esse pai está ensinando para o filho? Está ensinando o filho a ser um bruto, na verdade. E quando o filho cresce, anos depois, está o filho preso lá porque bateu na esposa. E fala assim: com quem esse menino aprendeu isso? Com quem esse menino aprendeu isso? O pai a vida toda ensinou o menino a não levar desaforo para casa. A vida toda ensinou o menino a responder às agressões, aos tapas. Aí depois quer saber com quem que o menino aprendeu a ser violento e por que o menino agora está preso. O filho muitas vezes responde ao pai. O filho pequenininho dá um tapa na cara da mãe e a mãe fala assim: que bonitinho, olha que maravilha, você está aqui, está comigo. O filho adolescente vai e responde mal, chega na hora que quiser em casa, com uns 12 anos aí, não fala para o pai e para a mãe na hora que vai chegar. Aí o pai vai e fala assim: não, é fase de adolescente isso mesmo. Que fase, querido? Não é fase. Não podemos aceitar como normal essas coisas, amém? Amém. Os pais perderam a autoridade dos seus filhos. Esses filhos perderão a referência para a Bíblia. Infelizmente, o inimigo ele tem trabalhado duro na destruição de nossas famílias. Ele tem trabalhado de todas as formas para aniquilá-la. Por isso, não se conforme, não aceite como normal todo mal que vier para sua família. Mas Davi, ele não ficou só na inconformidade. Davi não ficou sentado lá, só chorando, só assim: meu Deus do céu, minha família, cadê? Não. Davi não ficou só se lamentando: eu não aceito isso, não aceito. Eu não aceito que perdi meus filhos, eu não aceito. Estou chorando lá. Davi não ficou só lamentando: eu levo embora, não sei quem. Davi agiu, não é verdade? Davi tomou uma atitude. Todo mundo queria apedrejar Davi. Todo mundo começou a acusar Davi. Todo mundo começou a dizer: Davi, você é culpado, você é o líder. E Davi não se defende. Davi não arruma um culpado. Davi não diz: olha, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa são deles. A culpa é dos inimigos. Davi não procura culpado, nos ensina uma admonição. Evite, diante da situação de crise, evite procurar culpados. Assuma a responsabilidade e descanse em Deus. Evite procurar culpados. Davi não procura culpado na situação. A situação está feia, como diz o freio, está pegando. A família foi toda roubada. Davi perdeu tudo. Mas Davi não fica procurando culpado, dizendo: olha, culpado é fulano. Embora todo mundo estava acusando Davi. Davi poderia ter jogado a culpa na sorte, no acaso, no tempo, na coincidência. Davi poderia ter jogado a culpa em Deus. Procurar culpados é o que a gente é mestre em fazer. É o que muitos de nós fazemos para justificar as crises que a gente vive em nossa família. Vivemos procurando culpados. No final do relacionamento é normal o marido chegar para a esposa chegar e dizer: olha, culpado é você. Tudo acabou por
é ela. E isso não é isolado. Isso acontece desde o início da humanidade, não é verdade? Desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, o homem já procura culpado dos problemas que acontecem com ele. Lembra lá no jardim? Quando Deus chega para Adão e fala: Adão, e aí? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Adão, ele assume a culpa no momento? De início, ele assume? Não. Adão põe a culpa em quem? Na Eva. Ele põe a culpa em Eva e em Deus. A mulher que o Senhor me deu como esposa, me deu por fruto. Então, o Senhor, o primeiro culpado é ela me deu. E se a gente não aceitar ela, o Senhor é culpado, o Senhor me deu ela. Todo mundo procura sair bem. Aí alguém outro dia brincou assim: vamos ser brasileiro, né? Dá aquele jeitinho brasileiro. O cara dá aquele jeitinho brasileiro para Deus. Senhor, sou inocente. Esse dia eu sou de direito, ele saiu. Com Deus não basta. Não funciona, não. Então, Davi, primeiro momento, ele não procura culpado. Segundo, ele assume a responsabilidade. Ainda que ele não era culpado, mas ele assume a responsabilidade de resolver o problema. Essa é a parte interessante da história. Davi chama para si a responsabilidade. Ele não joga a responsabilidade para o outro falando assim: olha, o problema está feito, vai lá e resolve. O problema está crítico, vai lá. Nos ajude, amigos. Nos ajude, amigos. 600 Deus, amigos. Davi assume: vou resolver. Eu não sei quem é culpado, mas vou resolver então. E quem dera se esse casamento fosse assim, entendeu? Se o marido e a esposa olha assim e fala: você que é o culpado. De repente até ela é o culpado, mas eu não vou assumir a responsabilidade. De repente até ele é o culpado, mas a esposa fala: eu vou resolver o problema do casamento. Se eu sou uma boa esposa e o Senhor não está valorizando, eu vou ser uma esposa ótima. Se eu sou um bom marido, se eu sou um ótimo marido, e essa mulher não está me valorizando, eu vou ser então um excelente marido. Eu vou ser melhor ainda. Queridos, não viva na ilusão de que seu parceiro vai mudar um dia e seu casamento vai virar um paraíso. Não espere que ele vai mudar, que ele vai ficar 100% perfeito. Não espera ele mudar, não viva essa ilusão, não. Seja você o transformador do seu lar, amém? Amém. Seja você o transformador da sua casa. Comece em você. Comece na sua vida. Para de olhar para o outro. Olhe para a sua vida. Seja bem melhor do que você já é. Há uma história que eu vi um tempo atrás de um casal de velhinhos que estavam fazendo bodas, sei lá, 50 anos de casado, ou 60 anos, muito tempo. E aí então o entrevistador foi perguntá-los qual era o segredo de estar vivendo tanto tempo juntos. Aí o senhor, o marido, responde para o indivíduo: olha, para mim o segredo está no pão. No pão, no pão. Então o segredo, então sabe o que é? É que desde pequeno eu sempre fui apaixonado em comer miolo de pão. Eu comprava um pão, tirava o miolo e comia, e deixava a casca para lá. E aí? Não, e aí que depois que eu encontrei essa mulher, todos os dias, eu deixei de comer miolo de pão para dar para ela o miolo de pão. Eu dei para ela aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu mais amo. O repórter emocionou, me falou e perguntou para ela: e você, qual é o segredo de ter vivido tanto tempo ao lado dele? E ela disse: o pão. Você também gosta de miolo de pão? Ela: não, detesto. É que sempre que ele me dava um miolo de pão para eu comer, eu comia para poder agradar. E isso é relacionamento. É um querendo ver a felicidade do outro. É um vivendo para agradar o outro. Os casamentos estão acabando isso aí, queridos. Sabe por quê? Porque
dançar como é a música que eu toco. Vai ter que gostar de futebol. E a mulher odeia futebol. Se ela for uma mulher sábia que fica em casa, de vez em quando, né, querido? Ela vai assistir a partida do barco lá com aquele homem. E homem também. Que de vez em quando vai ter que sentar com a esposa para ver aquele programinha bobo lá de culinária. Para aprender a cozinhar, para fazer alguma coisa. É um vivendo para poder agradar o outro. É assumir a responsabilidade de ser o salvador do seu lar. E mais, Davi, não foi preocupado, assume a responsabilidade, e a Bíblia vai dizer, Davi também, reanima-se no Senhor seu Deus. Com que força Davi ia correr atrás de um exército que não sabe para onde foi, nem quem é? Com que força? Com que ânimo? Com que coragem? Com que disposição? Davi reanima-se no Senhor, porque em primeiro lugar precisa de ânimo. Em primeiro lugar precisa de coragem, senão nem sai do lugar. Não dá aqui para quem está vivendo de repente um momento bom no casamento dizer que é fácil, porque não é. Quem está vivendo um problema no casamento é duro, fica ouvindo uma ofensa direta, muitas vezes dormindo com alguém que não queria estar ali. Muitas vezes está tentando perdoar uma traição, não é fácil. Por isso precisa de ânimo, de renovar as forças. E Davi busca isso em ninguém melhor do que Deus. Ele busca em Deus essa força. O mesmo Deus que ele, por experiência, viu que o fez derrubar Golias. O mesmo Deus que o fez escrever em certo momento, Senhor, contigo, Senhor, eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salvo muralhas. É nesse Deus que Davi reanima-se. É nesse Deus que Davi busca a sua força. Buscar ânimo em Deus não é buscar um comodismo. Não é sentar e ficar no chão de braços cruzados. Buscar ânimo em Deus e saber que Deus vai fazer a obra na sua vida usando você. Agostinho já dizia no passado, nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus. E fazer como se tudo dependesse de nós. É orar e trabalhar. É crer e agir. E é justamente o que Davi faz. Ele parte em busca daquilo que lhe pertencia. Ele parte em busca daquilo que é dele, daquilo que Deus tinha dado para ele, a sua família. Ele vai ao encontro do problema, o que nos ensina então uma derradeira lição. O que nos ensina que nós devemos encarar o problema. Não podemos mascarar. Devemos encarar o problema. Devemos debruçar-nos em Deus e buscar aquilo que é nosso. Como dissemos, Davi não aceitava deixar sua família nas mãos do inimigo. E essa inconformidade o fez agir. Essa inconformidade o fez levantar-se de onde estava e ir atrás da sua família, ir atrás da sua esposa e dos seus filhos. Ele já sendo claro, já com o objetivo. Na mente dele estava: eu vou trazer de volta a minha família. Eu saio daqui hoje para resgatar a minha família. Eu saio daqui hoje para abençoar a minha família. Eu saio daqui hoje para viver aquilo que eu vivi tempos atrás, antes da crise. Eu saio daqui hoje como vencedor. Eu creio que Deus vai devolver a minha família de volta. É nessa mentalidade que Davi sai. E é nessa mentalidade também, querido, que eu quero que você saia daqui também nessa manhã. Desculpa. Pregamos sempre à noite. É com essa mentalidade que nós queremos sair daqui hoje. Não importa qual seja a crise, não importa qual seja o problema, nós vamos tirar da mão do inimigo o que ele começou. Amém? Amém. Vamos tirar da mão do inimigo. Davi faz isso. Ele vai atrás. Davi podia ter ficado no seu canto cantando uma canção
Eu não vou reter. Eu não vou desistir, não vou desanimar. Eu vou lutar. Está entendendo? Está feia a coisa. Está tudo bagunçado no seu lar. Os filhos já não obedecem mais. Mas não desanima, luta até o final. Vai até o final. Eu vou conseguir, é meu. Deus me deu. E Davi acreditava na sua vitória, ainda que, teoricamente, em desvantagem. Olha os problemas aumentando. Davi está caminhando com 600 homens. No meio do caminho, o que acontece? 200 ficam para trás. Davi que estava com um número que não sabe quanto que é em relação ao exército que está lá, agora vai ter um número bem menor. Mas Davi não desiste. Se eu aparentemente estou em desvantagem, se aparentemente a derrota aos olhos humanos é certa, mesmo assim eu vou desistir. Mesmo assim eu vou continuar. Mesmo assim eu vou à frente, não vou desanimar. E no meio do caminho, Davi encontra-se com um homem caído no meio do chão, no meio do caminho. E aquele homem lá caído, porque eu poderia ter passado e dito, não serve para nada. Está caído aí, deixa ele acabar de morrer. E sabe o que Davi fez com esse homem? Deu pão para ele comer, reanimou a força desse homem, e foi justamente esse homem caído no meio do caminho, que ninguém dava nada por ele, que disse para Davi onde estava a família de Davi. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Na caminhada para resgatar a nossa família, certamente a gente vai ver detalhes perdidos no meio do caminho, que a gente não vai dar mínima importância. E é aquele detalhe que a gente considera às vezes lixo, que pode salvar o nosso casamento, que pode salvar os nossos filhos. Detalhes que já estão morrendo. Coisas às vezes que para a gente já estão morrendo, está fraco, não tem mais força. E a gente vai aprender então que precisamos reviver esses detalhes que estão morrendo no meio do caminho. Não sei o que poderia ser, como talvez de repente marido e esposa. Quem sabe os detalhes que devam ser revividos no seu casamento, que pode vir a salvá-lo, seja como nós falamos há pouquinho tempo, elogiar o outro. Falar de novo, eu te amo. Sei lá, sair para o shopping. Quem sabe o marido de repente deu um presente para ela, deu um buquê de flores, deu uma caixa de bombom, deu um cartão de crédito hoje. É, furado. Chega para ela e um dia que você chegou do trabalho e fala, amor, que jantar maravilhoso. Ainda que não esteja tão saboroso assim, mas pode ter certeza, ela fez com tanto carinho e ela fez para te agradar. É verdade. A esposa, quando ela faz o jantar, não é nem para ela poder comer, não é nem para ela sentir o sabor do alimento, é para o marido. E o marido chega e ela fez com tanto carinho, com aquele sazon, e o que ele vai perceber é que tem sal demais. O que ele vai perceber é que o arroz passou do ponto, o feijão queimou, tem muita água. Ele vai perceber aquilo que ele quer criticar. Olha, os detalhes estão perdendo-se no meio do caminho. É a luta. Saia só vocês dois. Passe o tempo só vocês dois. E para os pais, converse com seus filhos, senta com eles. Algum tempo atrás, minha filha chega para mim e fala assim, pai, olha o que eu sei fazer. Um dos pais que às vezes ignorariam. Ah, filha, eu estou ocupado, tem outras coisas. E eu estava ocupado. Mas parei tudo que eu estava fazendo, parei todo o trabalho da faculdade, parei tudo. E fui ver o que ela tinha para me mostrar. Ela queria me mostrar que ela sabia andar sem as roupas da bicicleta. Eu fiquei espantado por dois motivos. Primeiro, porque realmente ela fez bonito. E ela quis me mostrar. E segunda coisa que chamou a atenção é que a minha cidade não sei andar sem as roupas. Mal sei andar segurando o livro ali.
Precisamos aproveitar esses momentos, ressuscitar esses momentos de intimidade familiar, se queremos de fato resgatar a nossa família, trazer a nossa família de volta. E por fim, Davi não descansou até ter a sua família nas suas mãos. Até ter a sua família. O texto diz que Davi lutou da tarde do dia até a tarde do outro dia e não descansou até ter tudo em suas mãos. Olha que maravilha o verso 18 a 20, diz assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Assim será também comigo e contigo. O Senhor nos dará de volta aquilo que começou-se a perder, ou aquilo que se perdeu, se a gente seguir os conselhos de Deus, não desanimarmos, se não desistirmos, se continuarmos descansando em Deus e se formos atrás da nossa família. Amém? Amém. O Senhor então possa estar nos abençoando. Vamos orar? Vamos orar.